Pessoal, eu tô aqui com o resultado do modelo que eu rodei no vídeo anterior. E reparem num detalhe, né? Aqui eu printei a variável x e a variável x1 do modelo, ela tem o índice 0, né? Então aqui no Pyomo, ela é indexada como x0, né? E a variável x2 no Pyomo ela é a x1, né? Isso porque a gente utilizou aqui a função range do Python para criar os índices. Então a função range ela parte sempre de zero, né? Então isso às vezes causa uma certa confusão, né? Tô falando de x1, mas na verdade é o x2, né? Se você tem mais variáveis, pode ser que aí em algum momento de desatenção você acabe se confundindo, falando de x1, mas na verdade é o x2, enfim, né? Então, existe uma forma no Pyomo, sim, poderia contornar de outras formas aqui, isso, tá? Utilizando recursos de Python mesmo, mas o Pyomo, ele fornece uma função chamada rangeSet, tá? Então, repara aqui, nesse outro exemplo, ao invés de criar os índices utilizando o range do Python, eu estou utilizando a função rangeSet, tá? Ó, vamos voltar lá só para comparar, né? Ó, aqui eu utilizei a função range, que a gente viu nos vídeos anteriores, e aqui eu estou utilizando a função rangeSet do Pyomo, tá? O que tem de diferente aqui? A função rangeSet do Pyomo cria os índices partindo de 1. Então, se você tem quatro elementos no seu vetor ali de índices, a função range vai criar 0, 1, 2 e 3, e a função rangeSet vai criar a função 1, 2, 3 e 4, tá? Então esse é o primeiro ponto de diferente. Mas para utilizar a função rangeSet nessa estrutura que nós criamos, não é somente alterar a função, né? Repara que aqui na declaração dos parâmetros, né, eu tenho aqui ó, a variável, o vetor C que eu criei aqui, né, eu estou indexando esse vetor, né, com base no índice que eu criei aqui na declaração aqui do modelo. Então, em Python, naturalmente, para lidar com arrays em geral, tudo é indexado contando de zero, a partir de zero. Então aqui a gente não precisou alterar nada, porque o meu índice que eu criei no Pyomo também está partindo de zero. Então, basicamente, eu passo o i e o j aqui normalmente, né? Mas aqui até eu alterei o nome para ficar mais fácil da gente se basear. Então aqui, por exemplo, eu chamei de o vetor C, eu chamei de vetor de lucros. A matriz A eu chamei a matriz chamada horas, né? E o B eu chamei de limites, tá? Para ficar mais fácil. Então só alterei os nomes aqui para ficar mais clara essa diferença. Então, uma vez que eu criei os índices utilizando a função rangeSet, agora para criar os parâmetros, como eu estou lendo direto de uma matriz que eu criei fora do modelo, eu preciso passar um -1. Então vou passar um J-1, I-1, J-1, I-1. Então a matriz de lucros aqui é a posição 0 e aqui é a posição 1. Mas o meu índice J, ele tá ele tem agora ele é composto pelos índices 1 e 2, né? Então aqui, se eu quero trabalhar com se eu quero obter a posição 0, eu preciso pôr J-1, porque ele vai partir de 1, né? Então vai ser 1 menos 1 dá 0, depois 2 menos 1 vai dar 1. Né? Então ele vai variar de 1 a 2, mas o meu vetor precisa que seja de 0 a 1. Tá? Então, sempre que a gente estiver utilizando a função rangeSet, para lidar com arrays externos, como é o caso aqui, eu não posso esquecer de colocar -1, tá? Senão vai dar erro, tá bom? Na hora de indexar. É só aqui, é só ter esse ponto de atenção. Alterei para a função rangeSet. Se eu estou carregando algum parâmetro de objetos aqui externo, eu coloco um -1, tá? Fora isso, não mudei absolutamente mais nada no modelo, tá? Então eu vou executar aqui para a gente simplesmente ver os resultados, tá? Então rodei, dei um pprint aqui só para... Repara aqui que a minha variável x agora, ela começa no 1,
e vai até o 2. Se não tivesse 10, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normal, né? Vou rodar aqui com o Gurobi. Você pode utilizar novamente, eu reforço, você pode utilizar o GLPK ou o solver de sua preferência aí para rodar, caso você não tenha o Gurobi. Vou printar aqui normalmente. Olha aqui, né? Então, X1 vale 70, X2 vale 20. Agora eu faço aqui, eu printo aqui, imprimo o valor agora passando o índice 1 direto, né? Agora sim, X1 é realmente X1, X2 é realmente X2, tá? Diferentemente aqui, né? Aqui, ó, repara que olha lá, meu pprint vai de 0 a 1, né? E aí eu tenho que dizer que o meu X1 na verdade é o índice 0 e o X2 na verdade é o índice 1. Então isso acaba confundindo um pouco, tá? Então essa era a dica desse vídeo, né? Fica aí uma opção, né? Eu particularmente prefiro trabalhar com range set, eu acho que torna a interpretação do modelo depois mais mais clara, né? A gente acaba evitando de se confundir com essa questão das variáveis. Só precisa tomar cuidado também na hora que for, de repente, lidar com essa saída e tratar e carregar e levar para uma tabela, alguma coisa. Sempre lembrar se eu estou lidando com os valores diretamente aqui do objeto, eu vou indexar partindo de 1. A partir do momento que eu carregar esse dado em um vetor ou numa matriz, aí eu vou novamente voltar a trabalhar com o índice partindo de 0, assim como a gente lida com os arrays em Python, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que o vídeo tenha sido útil e qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, beleza? Um abraço e até mais, pessoal.